que talvez você não saiba, mas Deus, Ele compara você a um jardim. E como um jardim pleno, você precisa dar frutos para alimentar, mas você também precisa dar flores para embelezar. E todas as vezes que você sorri, ambientes são transformados. Porque a alegria de uma mulher, ela é uma alegria contagiante. Assim como a amargura de uma mulher, ela amarga todo o ambiente. Você percebe isso? Eu tenho meus 32 anos, ainda estou solteira, mas eu já estou aprendendo que o nosso maior ministério, o nosso maior chamado como mulheres é edificação. A adolescente edifica, a jovem edifica, a casada edifica, a solteira edifica, a pastora edifica, a que trabalha no meio da igreja edifica. Nós fomos chamadas para edificar ambientes. Então, se você está bem na sua emoção, você edifica, mas se você não está, você destrói. Consegue entender isso? Mas quando você floresce, sorri, embeleza o ambiente, você muda esse ambiente. As coisas têm leveza em uma casa onde a mulher não finge que não tem dificuldades, mas ela não deixa que as dificuldades arranquem a sua alegria. Você vai nesse lar e você percebe, é um lugar cheio de leveza, porque a mulher muda o ambiente. Eu tenho certeza que você vai ouvir palavras nesse sentido. Mas eu queria te trazer a uma perspectiva de que esse sorriso que você vai gerar nesses dias não é o seu. É o sorriso de Deus para você. Porque nós também fomos criadas para dar algo a Deus que faz Ele sorrir. A dar algo a Deus que faz Ele se alegrar. E esse sorriso, minha querida, quando Deus está contente com você, Ele muda situações por amor a você. Quando você alegra o coração de Deus, você vai perceber os caminhos se abrindo, as provas passando, as dificuldades passando, porque você se tornou alguém que encontra favor do coração de Deus. E nós vamos caminhar nessa perspectiva. Você está comigo? Nós sempre ouvimos falar sobre Marta e Maria. São personagens caricatas quando nós vamos falar sobre mulheres, sim ou não? E geralmente quando nós falamos sobre Marta e Maria, a gente coloca Maria lá em cima, na galeria das pessoas mais incríveis em Deus, sim ou não? A gente olha para a história de Maria, a gente fala, certa, Maria é a certa da história. E Marta, a gente coloca em um lugar que Marta é a errada da história, sim ou não? Mas e se eu falar para você que a Bíblia me mostra que tanto Marta quanto Maria precisavam ser ajustadas? Como assim que Maria precisava ser ajustada, Karen? Você vai entender. Essas personagens, elas aparecem na Bíblia, nos evangelhos, por 3 vezes. Então existem 3 cenas diferentes onde essas mulheres aparecem. Na primeira cena, que é essa que a gente leu, talvez você já viu essa passagem. Você vai perceber que Jesus está passando por Betânia, pastor. Jesus está passando por Betânia e Ele precisa de um lugar para ficar. Nessa primeira cena, Marta e Maria ainda não conhecem Jesus, mas elas sabem que Jesus precisa de um lugar para ficar. Então é como se Marta oferecesse para Jesus a sua casa, mas está fora da programação que Jesus estivesse lá dentro. Então Jesus é um convidado inesperado. Elas não estavam preparadas para receber Jesus, elas não conheciam Jesus, mas Jesus precisava de um lugar para ficar. E de bom grado, Marta decide emprestar a sua casa para aquele visitante que está passando por Betânia e precisa de um lugar para ficar, sim ou não? Ela abre as portas da sua casa
E esse primeiro momento é um momento onde Jesus é desconhecido, mas é um visitante dentro da casa. E obviamente, como qualquer mulher sanguínea, colérica, mais ativa, Marta decide preparar para Jesus alguma coisa, não estava na programação. Então ela não tinha nada preparado, é por isso que ela se desespera. É por isso que ela quer fazer muitas coisas, porque Jesus não estava na programação daquele dia. Aquela visita não tinha horário marcado dentro da casa dela. E aí ela começa a se agitar, a preparar as coisas. Só que no meio do serviço de Marta, ela encontra um problema. E Jesus esclarece esse problema para ela. Jesus está dentro da casa. Marta está preparando algo para Jesus. Isso não é erro. Sempre que Jesus entrar na sua casa, prepare algo para Ele. Não é um erro. Sempre que a presença de Jesus se manifestar no ambiente, prepare algo para Ele. Não é um erro. Então o que precisa ser ajustado em Marta não é ela fazer algo para Jesus. Deus ama quando a gente faz. Porque fazer é manifestação da nossa fé. Por isso são fé e obras. Por isso eu recebo e manifesto. É eu ser e fazer. Maria está sentada com Jesus. E Maria entra em uma posição diferente de Marta. Marta quer fazer para Jesus alguma coisa. Maria decide conhecer quem é o visitante que entrou naquela casa. Ela não faz nada, ela só ouve, ela só conhece, ela só percebe, porque aquela visita não estava na programação. Então, quem é que está entrando nessa casa? Que presença é essa que chegou no meu lar? E não é um erro sentar para ouvir Jesus. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque quanto mais você conhece, mais você se parece com Ele. Mais os atributos dele vão ficando claros e sendo semeados dentro de você. Amém? Então esse não é o problema. Mas a Bíblia diz que Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, você está distraída. Esse é um problema perspicaz, minha irmã. Porque se você faz distraída, você vai fazer do jeito errado. Sim ou não? Quantas vezes a gente vai ver as receitas? Nesse caderninho de receitas tem receitas que está lá o passo a passo. Mas se eu me distraio com o tempo da preparação, com a quantidade do ingrediente, a receita vai por água abaixo. Eu estou me dispondo a fazer, mas a distração pode tirar a certeza e a pontualidade naquilo que eu estou fazendo. É por isso que se você cantar sem conhecer Jesus, está errado. Se você pregar sem conhecer Jesus, está errado. Se você orar sem conhecer para quem você está orando, com quem você está falando, alguma coisa está errada. Você vai orar, 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 orar e nada vai acontecer. Você vai cantar, exercer o seu dom, mas a unção de um louvor que quebra cadeias não vai acontecer. Você vai pregar, mas vai ser só uma eloquência, uma palestra no ambiente, mas aquela palavra que convence, que divide, não vai acontecer. Porque quanto mais você conhece, que autoridade você recebe naquilo que você faz. Você consegue entender isso? Então erro não é fazer, é me distrair ao ponto de não mais conhecer para quem eu estou fazendo. E Maria está aprendendo com Jesus, mas ela está imóvel. Você consegue perceber? Ela está ouvindo, ela está aprendendo, ela está recebendo uma boa parte, mas ela não tem reação, ela não tem resposta, ela não tem movimento.
Então é aquela coisa que eu ouço, mas não me posiciono. Eu aprendo, mas não manifesto. Eu recebo, mas não transbordo. Precisa ser ajustado. Você concorda? Então nessa primeira cena, Jesus está chegando na casa e está evidenciando o que há de bom e o que precisa ser ajustado em cada uma delas. Na primeira cena, elas não estão sorrindo. Elas estão num tempo de curiosidade. Elas estão no tempo de primeira recepção, sim ou não? Mas aí a gente vai para a segunda cena em que elas aparecem. E a segunda cena está lá em João capítulo 11. Na segunda cena, elas já conhecem Jesus. Jesus já entrou na casa delas. Maria já aprendeu sobre Jesus. Marta já fez alguma coisa para Jesus. A segunda cena não é uma cena de curiosidade. A segunda cena é uma cena de dor. Porque inevitavelmente, se você decide viver para Cristo, você será maturado de todas as formas possíveis. Porque Deus não ama filhas mimadas. Deus deseja filhas maduras, que quando viverem na pressão não vão embora, que quando passarem por adversidades não vão desistir. E talvez você não saiba e seja uma notícia infeliz para você, mas na vida cristã nós vamos crescer. Nós vamos sair do tempo da curiosidade e vamos entrar no tempo do amadurecimento. E nesse tempo nós viveremos dias em que iremos ter noites de pranto, noites de choro, mas também viveremos dias de alegrias, amanhecer de misericórdia. Na fase do amadurecimento é quando Cristo já entrou e agora Ele quer ser formado dentro de você. Então você vai passar por momentos que você vai plantar chorando, você vai semear sofrendo, sangrando, mas também no meio desse processo de maturidade você vai voltar sorrindo, alegre, colhendo o fruto daquilo que você plantou. Então momentos de dores serão necessários, mas toda dor tem um tempo determinado, um prazo de validade. Ela esconde uma lição, e depois que você aprender essa lição, ela acaba, ela passa, você avança no meio disso. Mas todos passamos por dores. Existe um nível de resistência que você só adquire quando você passa pelo dia do aperto. Existe um nível de resiliência que você só adquire no dia que você passa por perdas. Desculpa, mas é verdade. Quando você vai sentar para conversar com alguém, essa pessoa conta histórias. Ela vai contar as histórias boas e as histórias não tão boas assim. E no meio das histórias não tão boas, você vai perceber o quanto ela se tornou mais forte. Sim ou não? É assim. Na segunda cena, elas estão em um dia de dor. O irmão delas, Lázaro, morre. Primeiro ele adoece. Elas chamam Jesus, Jesus não vem. Parece que Jesus está sendo insensível, sim ou não? Sim ou não? Jesus espera alguns dias. Quando Lázaro morre é que Jesus fala, agora a gente vai. Que loucura! Parece que Jesus decide se mover no dia que a esperança está acabada. Mas eu vou te falar uma coisa. A história delas nessa segunda cena é incrível, porque Jesus não foi quando Lázaro estava doente. Essa história se torna incrível porque Jesus decidiu ir no dia que Lázaro morreu. Porque pensa,
Se Jesus vai no dia que está doente, vai ser mais uma história de cura. Vai ser mais uma história de alguém que esteve doente e Jesus restaurou. Mas como Jesus espera ficar impossível, como Jesus vai no dia que se tornou impossível, nós contamos hoje a história de alguém que estava morto, mas ressuscitou. A história de alguém que viveu o impossível acontecer. É por isso que Jesus fala assim: é para que se manifeste a glória de Deus. Porque existe um nível de glória que se manifesta quando Deus faz coisas ainda naturais, como curas, em áreas que nós já temos remédios para que sejam curados. Mas existe uma porção de glória sobrenatural quando Deus faz aquilo que médico não faz, quando Deus faz aquilo que remédio não faz, quando Deus faz aquilo que homem nenhum faz, quando Deus faz aquilo que é impossível. A glória expande, a glória aumenta. É isso que está acontecendo. Jesus sabe que é para que se manifeste a glória de Deus, mas quem está passando pela dor não sabe. Elas estão vivendo a perda, estão vivendo o luto. Até que, olha que legal, não é Maria que corre para a entrada da cidade quando ouve que Jesus está chegando. Mas Maria conheceu Jesus, ouviu Jesus. Mas não é Maria que corre no dia da dor quando Jesus está chegando. Porque pessoas que sentam para ouvir o que Jesus fala no tempo da curiosidade, mas não tem posicionamento para ir em direção a Ele no dia da dor, não encontram a sua cura. Quem corre sabendo que Jesus está chegando na cidade é a desequilibrada. É a distraída. É Marta que está no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia da perda. Mas ela ouve que Jesus está chegando na cidade. E é ela que se levanta e corre em direção a Jesus. É a Marta distraída sendo ajustada. No dia da dor, ela sabe o lugar que realmente importa que ela esteja. E esse lugar é aonde Jesus estiver. É para lá que Marta corre. Ela ainda não está pronta, mas ela está sendo ajustada no dia da dor. E eu vou te falar, ela não espera Jesus chegar na casa. Ela que corre em direção a Jesus, porque a gente que sabe o nível da circunstância que a gente está vivendo, Jesus já veio em nosso favor. Cristo é o melhor de Deus para nós. E agora, Karen, é você que corre em direção a Ele. Ela chega diante de Jesus, ela ainda precisa ser ajustada. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, parafraseando, Jesus disse que ele teria vida de novo. E ela descaracteriza a palavra que recebe quando ela fala assim: eu sei, lá quando os mortos ressuscitarem, ele vai ressuscitar. Ela ainda está sendo ajustada. Pergunta para mim, fala, e Maria, cara? Na segunda cena, Maria não corre até Jesus ainda. O lugar que ela está é um ambiente de dor tão profunda que ela fica paralisada, sentada em uma cadeira, com pessoas ao seu redor alimentando sua dor. A Bíblia diz que ela fica em casa, sentada. Na primeira cena ela estava sentada, só que ela estava sentada em um lugar diferente, em um lugar de aprender e conhecer Jesus. Na segunda cena ela está sentada em uma cadeira de dor, com pessoas do lado que alimentam isso. Por isso eu vou te dizer, irmã, nós somos extremamente emocionais.
Sim ou não? Vixe, eu na TPM, eu não sou uma boa pessoa. Eu me esforço para ser. Eu, quando tem alguma coisa assim que eu sou fleumática, então eu tenho o meu tempo para fazer as coisas. Aí quando foge do meu tempo, quando alguém tenta apressar o meu tempo, aí eu fico agoniada, eu não vou fazer nada então. Faz do seu jeito aí. Porque nós vamos ser ajustados. E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na psicologia. Nós não temos dois temperamentos. Então não dá para falar assim, que eu sou fleumática entrando na melancólica. Não dá, nós só temos um. Mas no decorrer da vida, com a ajuda do Espírito Santo, nós aprendemos a ponderar e equilibrar o nosso temperamento. É por isso que algumas coléricas têm atitudes de melancólicas às vezes. É por isso que algumas sanguíneas conseguem ter estações de fleumáticas às vezes. Porque tem os dois? Não. É porque o Espírito Santo está equilibrando as coisas dentro de você. Mas nós somos emocionais. Os homens são racionais. Sim ou não? Eu moro com uma família pastoral que me pegou para cuidar lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E eles são muito diferentes uns dos outros. O meu pai, pastor, ele é muito racional, ele é dos números, ele é direto e reto. 2 minutos ele resolve muitas coisas. E eu falo para ele, a sua espiritualidade, sua coisa mais espiritual para mim é a sua racionalidade. Porque com a racionalidade dele, ele consegue tirar alguns nós que as circunstâncias fazem e as nossas emoções ficam, meu Deus, o que está acontecendo? Já minha mãe espiritual, minha mãe pastora, ela é muito emocional. Mas a característica mais espiritual dela para mim está nas emoções dela. Porque com as emoções ela consegue exercer um dom de amor que poucas pessoas têm. Mas ela me ensinou uma coisa. Ela falou, Karen, nós somos seres que têm corpo, alma e espírito. Sim ou não? A Bíblia dá destino para 2 dessas coisas. A Bíblia diz que o corpo vai voltar ao pó. Sim. E a Bíblia fala que o nosso espírito está pronto e que ele voltará a Deus. Sim ou não? Então, peraí, a nossa luta aqui não é por causa do nosso corpo, não é por causa do nosso espírito. A nossa luta é contra um negocinho com uma palavra pequena que mexe em tudo na gente, que se chama alma. O inferno quer a tua alma, o céu quer a tua alma. O inimigo joga algumas sementes emocionais para conturbar a tua alma. E Deus traz palavras de direção para acalmar a tua alma. Então é contra ela que a gente tem que lutar. É por isso que o salmista diz, porque está abatida, ó minha alma. É a tua alma que precisa ser lembrada todos os dias de quem Jesus é para você. E às vezes Deus usa pessoas no altar para falar isso e te lembrar. Mas na vida cotidiana você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. É você que tem que falar com a tua alma. Amém? Maria está nesse dia que a alma está gritando. E as pessoas ao redor estão dizendo assim, grita mesmo, porque Deus não foi muito bom com você nessa situação. Fica revoltada mesmo, porque Ele não fez o que você pediu para Ele fazer. Fuja de pessoas assim. Essas pessoas alimentam a crise na sua alma. Quando Marta está com Jesus, você está comigo, amém? Não está dormindo? Está fazendo sentido?
Quando Marta está diante de Jesus, Jesus sente falta de alguém. Porque Jesus não conheceu uma, Jesus conheceu as duas. E eu vejo que é como se Jesus perguntasse: Marta, onde está Maria? Eu estou feliz, há um sorriso em mim porque você veio a mim, mas onde está Maria? É por isso que ele manda um recado, justamente por Marta. Marta, que na primeira cena vira para Maria, para Jesus e fala: Jesus, essa aí não está me ajudando, o Senhor não se importa que ela não esteja me ajudando. A principal questionadora de Maria se torna aquela que vai trazer resgate para a vida dela. Olha que loucura! Por quê? Porque Marta está sendo ajustada para ser a melhor versão dela em Cristo. Jesus mandou um recado e é Marta que leva. Jesus poderia ter mandado os discípulos, sim ou não? Jesus poderia ter mandado outras pessoas, sim ou não? Mas Jesus manda justamente Marta. Quando Marta chega na casa onde a dor está imperando, está dominando o ambiente, Marta diz assim: Maria, Jesus chegou. A gente não está mais sozinha. Maria, Jesus chegou. Eu sei que pareceu para a gente um atraso, ele demorou um pouco, mas Jesus chegou. E aí o importante não se torna o quanto ele atrasou para que a gente murmure. O importante se torna que ele chegou para que a gente adore. Mas a notícia não acaba aí. Não é só Jesus chegou. Que bom que ele chegou. Mas é Maria, Jesus chegou e manda te chamar. Jesus sabe que no dia que a dor está latente dentro de nós, o que nós precisamos é de alguém que venha do nosso lado e fale: Jesus chegou e está mandando te chamar. Jesus sabe que no dia que o nosso sorriso murcha e que são tristezas que aparecem no nosso rosto, Jesus sabe que tudo que a gente precisa é de uma voz que diga que Jesus chegou e está mandando chamar a gente, porque ao som daquele que nos chama, nós nos enchemos de força outra vez para tomar uma nova posição. Perceba que ainda não é o ambiente da dor que muda, mas é a posição de Maria que muda diante do chamado de Jesus. E aí eu não sei se você tem vivido dias onde o teu sorriso está para baixo e não para cima. Mas eu vou te falar uma coisa, se ninguém disse aí do teu lado, eu sou boca de Deus para falar sobre a tua vida nessa manhã. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Talvez você achou que Jesus ficou distante, que ele se atrasou, que ele demorou, mas eu venho da parte de Deus dizer para você que acabou o tempo da espera, acabou o tempo de ficar achando que ele está demorando, porque ele chegou e está te chamando para uma nova posição. Oh meu Deus! E o chamado de Deus contraria as vozes que estão alimentando a nossa crise. Elas dizem assim: pode cultivar essa dor porque Deus não foi bom com você. Aí vem as vozes do chamado e dizem: Ele está te preparando para algo grande. Sustenta, suporta, persevera. É o contrário. Quando Maria ouve que Jesus chegou e está mandando chamar ela, eu imagino o coração de Maria se lembrando lá do que ela ouviu na primeira cena, se lembrando de onde ela estava sentada na primeira cena, aos pés. E aí eu vou falar para você: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e
aonde estiver. Não dá. Uma vez que conhecemos a presença dEle, ao som dEle nos chamando, nosso coração corre para lá de novo. A Bíblia diz que Maria se levanta depressa, larga aquelas vozes, larga aquela cadeira, larga aquele ambiente e corre em direção àquele que ela conheceu no começo de tudo, aquele que ela ouviu no começo de tudo. Ela vai em direção ao lugar que Marta lembrou ela que existe. Eu sinto o Espírito Santo aqui. E quando ela chega diante de Jesus, ela não chega brigando, pastora. Jesus, o meu irmão morreu. O Senhor poderia e não fez. O Senhor deveria e não fez. Não, ela chega e ela volta para o lugar do começo. Quando ela vai aos pés de Jesus, com a cena completa, tendo Marta e agora tendo Maria, Jesus decide mudar a situação. É quando as duas estão juntas que Jesus fala: me levem aonde Ele está. Maria ainda está sendo ajustada. Por isso que eu vou dizer para você, ela não está perfeita na primeira cena, mas na última cena você vai ver uma Maria aperfeiçoada. Jesus diz: me leve aonde Lázaro está. Lázaro era a figura da dor, da perda, e Jesus está dizendo assim: me leve até o lugar da sua dor. Oh glória! Existe um estágio onde nós estaremos tão abaladas, tão fragilizadas e tão agarradas com algumas dores, que literalmente nós traremos essas dores até Jesus, porque elas estão agarradas em nós. E pela misericórdia e pela graça, Deus, Ele, quando você traz, quando você expõe, Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai livrar, Ele vai proteger você. Mas existe um nível de comprometimento com Jesus, onde você entende que a dor não caminha com você. A dor, ela é uma estação no meio da tua vida, uma estação no meio do caminho, e estações passam, você avança. É por isso que em alguns momentos Jesus vai falar assim: me leve até o lugar da sua dor. Porque você até terá dor, mas não vai ser a dor que vai caminhar contigo. Quem vai caminhar contigo é Jesus. Você percebe a diferença, pastora? Nós levamos a nossa dor até Jesus e tudo bem, existem momentos que é isso que acontece. Não demonizamos isso. Mas é tão diferente quando você dá as mãos para Jesus. E a dor, que é uma estação, você vem com Ele nesse lugar. E é Ele que caminha do teu lado até esse lugar. É tão mais diferente quando isso acontece. É você dizendo: Jesus, não é a dor que me preenche, é o Senhor. É por isso que eu vou levar o Senhor que está em mim até ela que está no ambiente onde eu estou. Você consegue entender? Quando Jesus chega nesse lugar, Jesus se depara com algo finalizado. Lázaro morto, pedra que fecha o lugar. Já tem tempo que está ali, sim ou não? Tem coisas na nossa vida que a gente acha que está estabilizado. Acabou, vai ser assim, sim ou não? Estão vereditadas a serem assim, já não tem mais como mudar.
vou te falar, Jesus sempre tem um jeitinho de mudar algumas coisas. Ele fala assim: tirem a pedra. Jesus poderia ter pedido que acontecesse como foi quando ele ressuscitou, a pedra só rolou. Mas Jesus pede que tirem a pedra, porque existem algumas dores emocionais que nós tapamos, camuflamos com algumas coisas, sim ou não? A gente finge sorrisos para esconder algumas lágrimas, sim ou não? A gente finge alegrias para esconder algumas mortes dentro de nós, sim ou não? Nós somos expertos em máscaras. Homens não sabem mascarar muitas coisas, mas a gente consegue mascarar algumas coisas. Mas eu vou falar para você, eu faço psicologia, mas Deus é o melhor psicólogo que tem. O Espírito Santo é o melhor terapeuta que tem. Porque Ele sabe que existem coisas que, se Ele tirar, você não dá o devido valor na liberdade que você teve. É por isso que Ele faz uma parceria com você algumas vezes. Ele te dá clareza, mas Ele te pede posição. Ele te dá consciência, mas Ele te pede movimento. Ele te dá visão, mas Ele te pede os próximos passos. E tantas vezes Ele vai pedir para você: tira essa pedra que está escondendo aquilo que ainda dói. Porque está só tampando, mas ainda está doendo, ainda está fedendo, ainda vem a sua mente, ainda volta no teu psicológico. Porque está aí, não foi curado, só escondeu. Não foi tratado, só escondeu. E eu vou te falar, Deus, Ele não trabalha com aquilo que você esconde. Aquilo que você esconde, você cultiva, vai crescer dentro de você, vai ficar aí. Deus, Ele trabalha com aquilo que você revela, com aquilo que você expõe. E na vida a gente aprende a fingir ser forte, mas com Deus, a gente não precisa disso não. A gente expõe a Deus as nossas fraquezas, e no lugar da exposição, enquanto a gente expõe, Ele traz a força dEle. E o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se a gente vem a Deus e finge ser forte o tempo todo, a gente não vai ser aperfeiçoada. Porque Ele justamente se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. É só quando alguém trabalha para tirar a pedra que a gente vê a real situação daquilo que a gente escondeu. Marta diz assim: cheira mal, Jesus. Ela ainda está sendo ajustada. É por isso que ela ainda vê um problema antes de entender que ela já está com a solução. E antes de chamar Lázaro à vida de novo, Jesus, Ele faz uma coisa que nós nos esquecemos. Pergunta para mim, fala, qual, cara? Jesus, primeiro ele não fala assim: Lázaro, vem para fora. Não. A Bíblia diz que primeiro, pastora, Ele olha para o céu e Ele dá graças. Lázaro nem tinha aparecido. O milagre nem tinha acontecido. Ninguém estava vendo nada, só sentindo que estava fedendo. Jesus olha para o céu e fala: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor já me ouviu. Lázaro nem tinha aparecido, mas o Senhor já me ouviu. Não tinha nenhum sinal de mudança ainda, mas o Senhor já me ouviu. E esse nível de gratidão é um nível de gratidão diferente. É um nível de gratidão cheio de fé. Porque não é agradecer por aquilo que a gente está vendo, é agradecer por aquilo que a gente está crendo. É ir além.
E essa é uma gratidão que muitas vezes falta dentro de nós, porque nós estamos sendo cauterizadas na nossa mente a viver por vista. Se eu vejo, eu agradeço. Se eu não vejo, eu reclamo. Se eu vejo, eu dou glória. Se eu não vejo, eu murmuro. Se eu vejo, aí eu louvo. Se eu não vejo, eu emburro. A gente faz isso com Deus, mas eu vou dizer para você algo para refrescar a sua mente. Nós vivemos por fé. E a fé não é crer no que eu vejo, é crer no que eu ouvi de Deus. É crer na presença que anda comigo. É crer no poder que há no Senhor. E esse poder vai além da circunstância, vai além da porta fechada, vai além do desemprego, vai além da solidão, vai além do não ter um relacionamento, vai muito além. É por isso que o crente, a mulher crente, ela não é entendida, porque ela vive à frente do seu tempo. As pessoas estão reclamando do hoje, nós já estamos dizendo: amanhã a alegria virá, amanhã o sorriso virá, amanhã as coisas vão mudar, logo, logo tudo vai ser diferente, porque nossos olhos não estão na vista, estão na visão que a fé nos dá. E aí a gente até fica com a nossa emoção mexida, mas não deixamos de ser convictas. É por isso que vai chorando, a gente vai chorando, vai mancando, vai se arrastando, mas vai. Porque a gente entende. Não tem lógica, ninguém entende. É fé, visão, mas é um firme fundamento para a gente. Amém. E eu vou te falar, a gratidão é uma das qualidades mais bonitas em alguém, sim ou não? E isso é tão raro hoje em dia. Nós cobramos que sejam gratos, mas nós não caminhamos com passos de gratidão, sim ou não? Agora imagina numa crente, pastor. Se a gratidão já é bonita em quem não conhece a Jesus, imagina em quem conhece. As pessoas estão olhando e não estão vendo saída. A gente está levantando os olhos e falando como Jesus: Pai, eu te dou graças porque o Senhor já me ouviu. Se prepare, porque se a sua gratidão chega nesse nível, você não vai ter muito apoio das pessoas. Você vai ser chamada de louca, iludida, irreal, fora da casinha. Mas eu prefiro olhar para você e falar que você é tão cheia de fé, que você está antecipando o milagre. É a gratidão que abre o caminho para o sobrenatural. É a gratidão que abre o caminho para o impossível. É a gratidão que abre o caminho para a vida chegar de novo. É depois de agradecer que Jesus fala: Lázaro, o caminho já está pavimentado, vem para fora. Jesus não fala assim: Lázaro, viva de novo. Porque é a gratidão que está oxigenando aquilo que estava morto. É a gratidão que está fazendo nossa promessa respirar de novo. É a gratidão que está fazendo tua família respirar de novo. É a gratidão que está fazendo teu casamento respirar, teus sonhos respirarem. Ninguém está vendo ainda, mas é quando isso acontece que a fala de Jesus muda. Não é sonhos vivam, é sonhos venham para a realidade. A gratidão deu vida e a palavra trouxe a luz. Quanto mais você agradece pelas promessas que Deus ainda nem realizou, mais perto você está do dia em que elas vão se realizar.
Você vai antecipando. Não aconteceu hoje, mas eu te agradeço porque logo, logo vai acontecer. Você está antecipando. E aí eu vou te dizer, pessoas gratas no processo da espera, elas celebram e se maravilham ainda mais no momento da realização. As coisas ficam com um gosto melhor, mais profundo, mais doce, porque você foi grato em todo o processo, e quando acontece você fala: aleluia! Está acontecendo hoje, mas Ebenezer, até aqui o Senhor que me ajudou. Lázaro vem para fora, e aquele que antes era a figura da dor se torna a manifestação de glória, se torna a manifestação de graça. Amém? A segunda cena acaba, e aí a gente vai para a terceira cena que elas aparecem. Na terceira cena, elas já estão ajustadas. Pergunta para mim, fala: como, Karen? Ainda em João, a Bíblia vai dizer que Jesus é convidado para a casa de Marta. Só que agora ele não é o convidado inesperado, agora ele é o convidado desejado. Agora ele está na programação. Vamos receber Jesus. Agora ele está no cronograma do dia. Vamos receber Jesus. Ele não é mais alguém desconhecido entrando dentro da casa. Ele é alguém desejado, conhecido e amado, entrando dentro da casa. A Bíblia fala que Marta não está distraída, não está desesperada, mas ela ainda está fazendo as coisas que ela fazia. Ela decide preparar para Jesus um banquete. Ela não está reclamando de ninguém. Ela não está distraída com nada. Ela encontrou o foco. Ela está ajustada. Ela está fazendo e fazendo para quem ela conhece. É por isso que eu vou te falar uma coisa: quando nós fazemos as coisas para Deus, conhecendo quem Deus é, a gente não compara nada, a gente não compete nada, a gente não fica brigando porque fulana cresceu e você não cresceu, aquela mulher lá recebeu e você não recebeu. Não, a gente está focada. Eu estou fazendo porque Cristo está na minha casa. Eu estou preparando para Cristo que está chegando na minha casa. Aí a gente não tem tempo para gastar energia com essas falas inadequadas. A gente só gasta a nossa vida naquilo que realmente importa. Eu conheci Cristo na dor. Eu conheci Cristo no dia da curiosidade. E agora eu estou vivendo para o Cristo que eu conheço. É por isso que ela está fazendo calada. Nada mais no ambiente está tirando o foco dela. Ela não reclama de Maria, e ela não está distraída e nem desesperada. Amém? Eu imagino Marta preparando, sei lá, um cordeiro, um pão, um asno, essas coisas, o vinho, a mesa, e sorrindo, lembrando de quem era ela lá naquela primeira cena. E eu não sei você, mas às vezes eu paro para pensar, eu falo: Deus, eu já não sou quem eu era antes, graças a Deus. E sorrindo porque Jesus está vindo para a casa dela. É na terceira cena que aparece uma coisa chamada mesa. Na primeira cena não se fala da mesa, porque as pessoas desajustadas, elas até participam do que há na mesa,
mas elas ainda não têm estrutura para ter uma mesa. Na segunda cena também não aparece a palavra mesa, porque no dia da dor é tão difícil a gente servir alguém à mesa. É tão difícil a gente estar no lugar da comunhão no dia da dor. Sim ou não? Mas na terceira cena aparece a mesa, porque tudo está ajustado. Marta está ajustada nas suas questões. Ela era questionadora demais. Na terceira cena está caladinha. E Maria, pergunta para mim, fala Maria, cara. No dia da dor ela descobriu um lugar de onde ela não deveria sair nunca mais. E nessa terceira cena ela volta para esse lugar que ela conheceu lá na primeira cena, que ela foi resgatada lá na segunda cena e que ela aprendeu a permanecer na terceira cena. A Bíblia diz que ela está aos pés de Jesus, pastor. Oh, glória. Só que por que eu te falo que Maria está ajustada na terceira cena? Porque na primeira cena ela estava aos pés, mas ela não tinha nada que fluísse dela. Ela não se moveu, ela não fluiu, ela não manifestou nada. Mas na terceira cena ela tem alguma coisa para fazer. Porque a mulher mais completa em Deus não é aquela que faz e não conhece, é aquela que faz e conhece fazendo. Marta fazia, mas não conhecia. Agora ela faz porque conhece tão bem. Maria conhecia, mas não fazia. Agora ela aprendeu que conhecendo ela também precisa fazer. É por isso que ela tem um vaso. Um vaso de alabastro. E ela decide fazer alguma coisa. Maria, na primeira cena, ela estava recebendo, sim ou não? Na terceira cena, ela está entregando. Ela pega o seu vaso, ela derrama perfume aos pés de Jesus. E eu imagino Maria, no meio do seu choro, sorrindo, se lembrando de como ela era lá na primeira cena. E assim como nós, talvez falando, graças a Deus, porque eu não sou quem eu era antes. Eu imagino ela chorando e se lembrando de quem ela foi na segunda cena. Tão distante, tão dolorida, tão sofrida. E agradecendo porque Deus foi Cristo que a chamou desse lugar. E na terceira cena ela está entregando. Conhecendo e fazendo. Você está comigo, amém? Só que eu me lembro que o que nós lemos, Jesus falava assim: essa é a boa parte que nunca será tirada. E há algo que nós fazemos que gera sorrisos em Deus. Eu sei, você sabe, você não é criança, não é literalmente assim, Deus fazendo não, mas é um favor, uma graça, uma alegria no coração de Deus. Deus, Ele tem o feito disso 24 horas por dia. Porque Ele, sentado no seu trono, ouve anjos falando assim: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. O que Maria aprende na primeira cena, recupera na segunda cena e estabelece na terceira cena. O que Marta não tinha na primeira cena, busca na segunda cena e adquire na terceira cena, é uma natureza de adoração. Cara, mas Marta só faz
Nós podemos adorar fazendo, quando nós adoramos fazendo para quem conhecemos. Você consegue entender isso? Deus, ele tem o feito da adoração 24 horas, ininterruptamente, de uma forma mais harmônica, mais afinada e mais bela em vozes do que as nossas. Mas ainda assim, quando ele encontra a mulher no poço, ele fala assim: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Só que Jesus continua e ele fala assim: minhas irmãs, porque são estes que o Pai procura. E estes não é algo que dá uma conotação de feitos, não. Estes, nessa fala de Jesus, é uma conotação de ser, essência. Os anjos foram feitos para isso. Eles entregam o feito porque não conseguem não ter o feito. Mas Deus olha para a terra e procura alguém que entendeu a boa parte. E a boa parte é quando você está desajustada, manca, capenga pelas circunstâncias da vida, fragilizada por causa de alguns amores. E ainda assim você escolhe manter uma essência diferente, levantando suas mãos e falando: Deus, eu te adoro. Está no meio da perda, no meio das lágrimas, no meio da dor, e ainda assim você consegue romper o que as circunstâncias querem impor dentro de você, e tem uma essência que grita algo diferente. E aí ninguém entende porque você louva no meio do vale, porque você louva no meio do deserto, porque você louva no meio da rejeição, porque você continua louvando no meio da perseguição, porque que você continua levantando as suas mãos quando está ferida, por que você continua louvando quando você está sangrando? É porque tem uma essência dentro de você, que ela não é daqui, ela é do próprio Deus. E essa essência grita, não para que você murmure, mas para que você o louve. E aí você diz: eu ainda o louvarei. Ah, meu Deus, e isso gera alegria no coração de Deus. Ele olhar para a terra e ver que você, mesmo sem ter motivos para dar o feito da adoração, você decidiu entregar o ser da adoração. O feito, uma harmonia, um toque pode fazer, mas a essência, a sua essência de adorador, ela não aflora só por causa do culto, ela se manifesta no dia do culto. Mas lá fora, ela não se cala, ela continua quando você está dirigindo para o teu trabalho e bota um louvor. Talvez você amanheceu virada num giraia, como diz minha mãe. Eu nem sei quem é o giraia, mas imagino que é algo não tão bom. Virada no giraia, mas aí tem um louvor que você coloca, e esse louvor ele rompe as tuas emoções, e ele consegue chegar lá no interior. E aí a essência supera as emoções e muda o dia. Você está indo para o teu trabalho e teu chefe é não sei se pode falar isso aqui, um porre terrível. E você sempre vai brigando com Deus: por que eu ainda estou lá? Abre outra porta para mim, faz eu passar nesse concurso, tira esse homem de lá. Mas tem um dia que você toca, bota um louvor para tocar, ou que você se lembra de uma palavra que você recebeu, e aí
isso rompe as tuas emoções e chega lá na tua essência. E traz a essência para estar acima das emoções. Isso alegra o coração de Deus. Eu imagino Deus lá no céu, no dia que você está no deserto, mas está louvando. Te adorar é o que sustenta-me. E Ele olhando lá do céu e sorrindo para você. Eu imagino Deus olhando você no barco no meio de uma tempestade e cantando: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E Ele olhando do céu, sorrindo para você. Você que terminou um relacionamento porque algumas coisas não coincidiram, mas você amava tanto, você entregou tanto o teu coração, e ainda quebrada, com o coração dilacerado, você está cantando: eu sou do meu amado, Ele é meu. Eu imagino Deus olhando do céu e sorrindo para você. Gerar um sorriso no coração de Deus todos os dias, alegria no coração de Deus todos os dias, é ter a certeza de que o seu irá sorrir todos os dias. Fica de pé comigo. Essa é a essência que a gente faz oxigenar todos os dias. Eu não sei você, mas eu gosto de limpar a casa com louvor. Dependendo do dia da faxina, é um louvor de guerra, né? Que você tem que guerrear contra a sujeira. E aí você vai limpando a casa, você limpa seu coração também enquanto você está cantando. Mas existem dias que a limpeza é mais devagar. Você passa o pano e está chorando. Você lava a louça e chora. Você faz a comida e o tempero são as tuas lágrimas. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vim lá do Espírito Santo, gastei todas essas horas aí para terminar falando para você. A sua maior arma contra a amargura das lágrimas é abrir os teus lábios, às vezes nem sempre para sorrir agora, mas sempre para adorar agora. É isso que Deus está procurando. Deus não está procurando quem tem a igreja mais bonita, quem tem a roupa mais estilosa, quem tem o cabelo mais hidratado, quem tem a maquiagem mais bem feita. Não é isso. Isso são coisas aqui. Sabe por que Jesus diz, essa é a boa parte, que não será tirada, que nunca será tirada? É porque a oração, ela é para esse tempo, pastora. Nós oramos aqui para ter livramento, para ter proteção, para ter força, para conhecer. Nós oramos aqui, mas quando Ele voltar, nós não oraremos lá. A intercessão, ela é algo para este tempo. É aqui que nós intercedemos uns pelos outros. E enquanto intercedemos uns pelos outros, nós amparamos e nos fortalecemos. Mas a intercessão é para este tempo. Quando Ele nos buscar lá, nós não iremos interceder. O evangelismo, os atos de justiça são para este tempo. É aqui que nós vamos às ruas, é aqui que nós entregamos cestas básicas, é aqui que nós amparamos os órfãos, as viúvas, os necessitados. É aqui, isso é uma função, uma vocação para este tempo. Quando Ele nos buscar, nós não precisaremos exercer atos de justiça no céu.
A pregação, ela é para este tempo. É aqui, neste tempo, que nós pregamos para que os perdidos encontrem luz, que nós anunciamos as boas novas do Senhor. É neste tempo que nós iremos em Jerusalém, na Judeia, Samaria, nos confins da terra. É neste tempo. Mas quando Ele nos buscar, não pregaremos no céu, não vamos converter anjos no céu. A única coisa que nós podemos manifestar aqui e tem um peso eterno é a essência de adoração que nós temos. Porque quando nós estivermos lá, nossos lábios não vão se cerrar, nossa voz não vai calar. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou te falar o que eu imagino. Eu imagino a gente chegando lá e Ele recebendo a gente e fazendo assim, ó. Porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e que todas aquelas que nós já choramos na vida estão em uma taça diante dEle. Eu imagino nós entrando nos lugares do céu, no ambiente celestial, e ouvindo, mas a gente ouvindo: Santo, 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 Santo. E a essência que a gente tanto lutou para manter viva aqui, ela vai respirar muito bem lá. Vamos unir as nossas vozes com as vozes dos anjos e continuar entregando para Ele uma verdadeira, pura e sincera adoração. Sem errar a nota, sem errar o tom, sem perder o tempo, nós também o adoraremos perfeitamente, olhando para a beleza da sua santidade. E minha irmã, se isso não mexe com o teu interior, é urgente que você volte para os pés. É urgente que você volte para o primeiro amor. É urgente que você volte para um lugar de rendição.